Eu acabei. Boa noite a todos. Raquel, seja bem-vinda. Eu acabei esquecendo de imprimir seu currículo para fazer a leitura, mas na próxima aula eu faço essa leitura. Quero desejar a todos vocês e a professora Raquel uma boa aula e com certeza vai ser um momento aí que nós vamos conseguir desenvolver bem sobre o tema. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos e boa aula. Muito obrigada, professor. Alessandro, quer falar alguma coisa ou posso começar? Vamos lá, rapidamente, eu ia só fazer a apresentação aqui. A professora Raquel vai trabalhar conosco na disciplina Políticas Públicas, tá? Já entramos aí na terceira disciplina da nossa especialização, tá? Como de costume, a dinâmica desse webinário, o professor expõe a matéria aí durante aproximadamente uns 40 minutos, tá? E, ao final, a gente abre o debate para que os alunos possam manifestar, tirar dúvidas ou colocar alguns temas relevantes para a gente estar trocando algumas ideias com eles aqui, tá? Então, assim, é uma aula livre, vamos dizer assim, nada muito rígido. Espero que você fique à vontade, espero que os alunos possam ter um melhor aproveitamento possível, tá? E aí, Raquel, espera só mais um segundo aqui que a gente já vamos fazer só uma pequena correção aqui. Eu estou permitindo os outros alunos entrarem aqui, vamos segurar mais só um minutinho aqui, só para a gente concluir aqui, para não deixar ninguém de fora. A gente tem um grupo de WhatsApp, eles vão comunicando para a gente pelo WhatsApp aqui também, assim, quando tem algum probleminha de entrar na sala, né? Então, a gente vai conseguindo alocar todos para que ninguém fique para trás. Raquel, se você quiser já iniciando alguma coisa, pode ficar à vontade aí, que eu só estou autorizando o pessoal entrar aqui. Bom, gente, então vamos lá, né? Como todo mundo já falou, Alessandro e o Adgdon, meu nome é Raquel, eu sou, na verdade, eu estou em Minas Gerais, mas eu estou aqui em Sete Lagoas, do ladinho de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem. É um prazer enorme, estou muito feliz de ter sido convidada, porque, na verdade, a gente passa por um processo seletivo muito rigoroso na instituição, e, para mim, eu já tinha sido professora substituta numa época lá em Machado, depois em Pouso Alegre, e foi uma experiência muito feliz, cumpri o meu contrato, e foi muito bom passada novamente e ter sido convidada, então, para essa disciplina. Na verdade, eu sou formada em administração, fiz mestrado também em administração, e aí vem tanta coisa, né? Fiz pós-graduação em gestão comercial. Atualmente estou terminando, estou no finalzinho do estágio, faltam 2 mesinhos apenas para o estágio de licenciatura em História, e estou agora também fazendo doutorado em Linguística. Então, vocês viram que está tudo muito misturado, né? Tá tudo... Isso me dá um foco e uma visão muito eclética, né? De uma forma em que eu posso ver as coisas de uma maneira não só macro, né?
mas que eu acabo podendo ver de várias perspectivas diferentes. Agora, a história me trouxe, eu já gostava de história antes, mas essa coisa de vincular um pouco de história, administração, já me trouxe um pouco de essa questão da política pública, acaba mexendo com o lado da gente. E saber um pouco de história, saber um pouco de administração, mais ainda, né? Mas vamos tentar nos ater aqui a não focar naquilo que é tão excêntrico que a gente fica doido para debater, porque eu sei que vocês já tiveram uma matéria que foi auge de grandes debates aí, né? Bom, gente, depois vamos ter leitura. Eu já coloquei aí o meu currículo Lattes para quem tiver mais curiosidades. Eu me coloco super à disposição para a gente poder conversar sobre coisas pessoais. Deixei meu e-mail pessoal também. Não tem problema nenhum poder falar sobre todas as coisas aqui, tá? Me coloco mesmo à disposição. Bom, essa disciplina que eu queria começar a apresentar é o que eu pontuei na plataforma. Eu sei que vocês já têm o hábito, vou compartilhar aqui a minha plataforma, vocês já têm o hábito de trabalhar na plataforma, então já sabem como que ela funciona, né? Então, entendem que tem lá um plano de ensino, e esse plano de ensino, ele traz tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente propõe, tudo que a gente tem, que a gente vai trabalhar todos os módulos. Então, tenho aqui 4 módulos, e em cada um deles eu coloquei uma espécie de sumário para que vocês possam acompanhar. E no plano de ensino, eu destrincho todos eles, tanto no plano quanto no cronograma, para que vocês consigam acompanhar, tá? Eu até ontem, quando a gente falou sobre a disciplina, eu falei com o Alessandro que eu sou a mais empolgada, mas o professor tem que ser empolgado mesmo, porque se ele não for empolgado com aquilo que ele está falando, nem precisa, né? Então, por favor, também, se vocês quiserem entrar no meio, eu não me incomodo, não, tá? Apesar de que vocês já estão acostumados que as perguntas são no final, mas podem falar, porque isso eu acho até muito legal. Mas ontem a gente, ao passar pelos fóruns, eu tentei colocar fóruns de coisas diversas, fóruns que falem de saúde, que falem da nossa legislação, que falem do meio ambiente, uma vez que o tema política pública tem muito a ver com a nossa questão de cidadania, mas tem muito a ver também com o que o governo faz, com o que a política propõe, ainda mais que a gente não está nesse momento de transição, né? E o que nós, enquanto cidadãos, somos capazes também de alterar e de bolar aí nessa jogada. Bom, então, os fóruns eu tenho certeza, e eu quero poder curtir aí com vocês essas discussões, porque eu tenho certeza que vão ser bem apimentadas. Bom, outra coisa que foi sugerido, que no primeiro eu coloquei muito material complementar, tá, pessoal? Tem uma apostila complementar, um textozinho que também é da mesma autora do nosso caderno, que é a Rua, Maria das Graças Rua, né? Uns vídeos, e à medida que eu for avançando, que eu for achando novos vídeos, eu vou colocando e vou dando toque em vocês. Eu adoro vídeo, acho que vocês também. A vida é corrida demais, vídeo a gente capta rapidinho. É ou não é? Bom, e aí, espero que vocês gostem da minha didática, depois vocês me deem um feedback também.
E aí, nessa primeira semana, então, como eu estava dizendo, eu fiz isso. Eu coloquei sempre um sumário objetivo, claro, um sumáriozinho para que vocês consigam, então, acompanhar aí o que a gente vai ver dentro da semana. Mas isso tudo está no slide também. Hoje, gente, o slide não está tão enxuto como deve ser. Por quê? Porque eu já tenho uma certa vivência em EAD. Eu trabalho com aulas no módulo EAD já tem um tempo. E quando a gente pega para poder estudar e para poder trabalhar, é muito ruim a gente não ter tudo que o professor está falando. Então, eu tentei colocar na tela não só aquilo que eu estou tentando passar para vocês, mas tudo bem escritinho lá para que vocês, então, consigam visualizar, tá? Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Bom, aí a última coisa que eu queria é que vocês se atentassem nesse primeiro momento é que a atividade aplicada ela foi proposta para vocês aqui nessa primeira semana. Então, vocês vão ter essa semana, a semana do dia 24, que é a semana que vem, a do dia 31 e a do dia 7, quer dizer, as 4 semanas para poder desenvolver essa atividade aplicada. E ela só será entregue na última semana, tá bom? Então, o lugar para vocês entregarem está lá na 4ª semana. Por isso que vocês não vão ver um lugar para entregar agora, tá? Então, fiquem tranquilos, podem fazer com calma. É um texto dissertativo bem legal, porque sempre vai vincular com aquilo que você conhece. Aliás, o propósito da disciplina é exatamente essa, né? Eu não tenho aqui nenhum interesse e nenhuma. Deus me livre, eu tenho certeza que eu estou falando para gente que sabe muito mais que eu. Eu tenho certeza que aqui tem gente que tem muito mais habilidade de falar de políticas públicas que eu. Então, não se preocupem. Ao escrever esse texto dissertativo aí, tem muito prazo para poder escrever, tá ok? E, como eu ia me dizendo a vocês, eu não tenho o menor interesse aqui em acabar com esse assunto, porque eu sei que esse assunto, primeiro que dá pano para manga, e depois é uma delícia também, e tem muita coisa para a gente discutir, e eu vou tentar focar em objetivos, né, para que a gente consiga alinhar e entender exatamente os focos. Então, nessa primeira semana, a gente vai estudar o que é a política pública, na segunda semana, a gente vai estudar o interesse lá, o que é, como é que entra para a agenda, como é que é formada a agenda, o que é essa agenda, como é que faz a formulação, a tomada de decisão. Depois, na terceira semana, a gente vai estudar a questão da implementação e na última semana a gente vai estudar um pouco de avaliação, distinção e também a gente vai estudar um pouco de políticas públicas no Brasil. Tá ok? Beleza? Então, pessoal, agora eu não estou vendo vocês, tá? Então, qualquer coisinha, escreva no chat aí para o Alessandro, ou então podem pedir a palavra, ou guardem aí a perguntinha, tá ok? E bora lá, então. Raquel, só confirmar com o pessoal que vocês estão vendo a apresentação, por gentileza? Sim. Estamos. Então, tá bom. Estamos. Estou. Obrigada, gente. Agora eu vou começar a passar, porque a gente estava testando e no modo de apresentação não deu certo. Vocês estão vendo? Está legível para vocês? Para mim aqui está ok, Raquel. Beleza. Bom, então eu coloquei aqui no próximo slide aquilo que eu já falei, né? Que é a minha história e tal, os e-mails, o e-mail, aliás, né?
o esquema do AVA, da plataforma, das atividades, o material, que vocês já sabem, e agora sim, o sumário que eu tanto falei. Então, tem o sumário dessa primeira semana, e a cada semana eu fui colocando todos. No plano de ensino e no cronograma tem todos, tá ok? Quem quiser e já tiver com vontade de se organizar aí dentro dos interesses maiores, porque eu sei que tem hora que nem todo dia a gente dá conta de poder participar, vocês conseguem saber qual dia que vocês podem faltar e qual dia que é impossível, não pode. Tá ok? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês, o primeiro tópico que eu selecionei. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu peguei a ementa da disciplina e separei a ementa da disciplina em tópicos para que a gente pudesse abarcar toda a ementa e para que não ficasse nenhum tópico e para que a gente conseguisse falar sobre tudo. E para nossa felicidade, eu acredito, eu consegui fazer um vínculo, vou tentar ser bem breve, tá? Primeiro tópico que aparece é a sociedade. E aí, um norte muito bacana entre sociedade e política é que a sociedade ela aparece no momento em que ela apresenta-se como um conjunto de indivíduos dotados de interesses diferenciados. Então, se cada um de nós tem um interesse diferente, né, é mais ou menos igual. É mais ou menos o que acontece. Muitas vezes a gente se choca, né? E aí dá conflito, né? Dá coerção, dá briga. E tem uma solução muito bacana para isso. Sabe como é que chama essa solução? Política. A política, querendo ou não, é uma forma maravilhosa de pacificar esse conflito. Olha que legal! Não é uma forma de minimizar esse impacto? E aí, quando se trata de política pública, é porque a gente está tentando falar disso tudo, mas quando se refere de bens públicos. Deu para fazer essa jogada aí, né? Bom, e aí eu estou tentando fazer cada parágrafo, explicando o que é sociedade, o que é política e, finalmente, política pública, que está no último parágrafo aí. Geralmente, então, envolve mais do que uma decisão, requer diversas ações que são estrategicamente selecionadas para implementar decisões tomadas. Gente, não é tão simples quanto eu estou falando, né? Mas, querendo ou não, é mais ou menos isso que vocês vão conseguir aí nos nossos livros, nos nossos slides, fazendo as buscas aí, porque hoje todo mundo vê o Google, né? Não pesquisa, mas tem muito livro também. Quem gosta, gosta. Quem gosta de ler, né? Bom, então, entre várias músicas, a gente escuta vários conceitos para políticas públicas, conjuntos de ações, qualquer coisa que o governo opte por fazer ou não fazer. Hoje eu escutei uma ótima, um tratamento. Olha só que bacana, fizeram uma metáfora de que a política pública é a solução de uma doença. Então, se a gente tem uma doença, essa doença, que seja na saúde, que seja na moradia, que seja na educação, onde for, a política pública entra como um tratamento, que ela vai formular uma solução e os seus instrumentos são, então, as fórmulas de tratamento, que seja, por exemplo, a vacina, beleza, então pode ser a criação de uma lei, pode ser a construção de uma obra, pode ser uma multa, pode ser uma premiação, né? Então, sim, várias formas para poder trabalhar isso. Então, já vi diversos autores e pessoas tentando fazer com que
o tema possa se transformar em algo um pouco mais leve, né? E possa aí não ser tão desagradável para alguns aí, não sei se é agradável ou é desagradável o tema, mas que seja um pouco mais leve, ainda mais depois de um dia de trabalho. Bom, caminhando mais um pouco, eu vi ali. Então, eu coloquei um conceito maior. Pode-se, então, resumir política pública como campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em uma ação para analisar essa ação, que seja ela variável, independente e, quando necessário, propor uma mudança no rumo ou no curso dessas ações, né? Bom, e aí, para isso, ela vai ter duas abordagens: ou a racional compreensiva de uma forma mais macro, né, que vai olhar de uma forma mais holística, ou de uma forma mais incremental, que vai apenas pegar aquilo que já existe de uma forma mais micro e vai dar uma incrementada, que são problemas mais imediatos. E para isso, então, a gente até consegue entender um pouco. Eu não sei se vocês conseguem perceber quando a gente fala de política de governo e de política de Estado, que também vai aparecer nessa questão do incremental. O que eu estou chamando de política de governo e política de Estado? Quando a gente fala de política de Estado, a gente está falando de uma política que tem uma continuidade maior. Então, eu consigo pegar uma metodologia e dar uma incrementada apenas, porque ela tem uma continuidade. Então, por exemplo, a questão da cota na educação. Querendo ou não, a questão da cota é um direito que está na Constituição. Por todas as brigas, não importa, tá? Se você é a favor ou é contra, não importa. A gente está falando de coisas que são resguardadas, independente da pessoa gostar ou não gostar, né? Agora, existem alguns planos que, infelizmente ou felizmente, eles não continuaram. Mudou o governo, mudou. Então, por exemplo, política de governo, acontece isso. Antigamente tinha Bolsa Família. Aí mudou o governo, não é Bolsa Família mais. Aí mudou o nome. Parece que é não sei o que, Brasil. Agora vai mudar de novo, não sei como é que vai chamar. Não sei se vai voltar, não sei se vai agregar, né? Então vai mudando. Então é isso que acontece, né? E aí a dificuldade da gente conseguir incrementar. Aí, de repente, talvez também o pessoal deve perguntar assim: nossa, meu Deus, mas o cara mal chegou no governo e já criou 37 ministérios. Talvez a maneira de pensar holisticamente, macro, não seja o propósito intencional dele. Ele entende que a maneira melhor de entender, de solucionar os problemas públicos, seja de forma micro, né? Olhando com um olhar menor aí, incrementando o que já tem, criando outras coisas que ainda não tem. Mas para que isso se torne constitucional, demora um tempinho. E aí, por isso, eu coloquei aqui também alguns tipos de políticas públicas. Essas políticas, então, elas são chamadas de distributivas, constitutivas, regulamentares, redistributivas e específicas. As específicas até não aparecem tanto, mas eu coloquei porque vocês vão entender, sabe, aquela, por exemplo, existe a política que define um tratamento para o pessoal que tem câncer. A farmacinha libera remédios de pressão
gratuitamente. Então, para coisas, necessidades específicas. Tá ok? Então, o que a gente chama de política específica. Redistributiva, de redistribuir renda. Regulamentar, de fiscalizar, de criar essas leis e normas, mas, ao mesmo tempo, fiscalizar a sua utilização. De constitutiva, essas regras também são estipuladas, mas nesse momento, eles vão definir qual a parte da sociedade que deve, então, de fato, participar e ser aquela parte que vai, de fato, verificar, ficar supervisionando aquilo ali e que tem poder de falar sobre aquilo ali. E distributiva seria, no caso, relacionamentos de oferecimento de serviços que são oferecidos à sociedade, como, por exemplo, alguns incentivos, tipo o incentivo fiscal, o MEI, que foi oferecido, né? Ali paga-se um valor menor para que você, então, consiga estabelecer um vínculo e não fique trabalhando como uma pessoa que não seja legalizada, né? E você, inclusive, pode ter até um determinado patamar, pode ter, inclusive, até um funcionário, ou seja, mais uma pessoa trabalhando com carteira assinada, né? O que é muito legal. Então, resolve 2 problemas numa cajadada só, né? Bom, então, vocês entenderam, né, de certa forma, o que a gente está querendo aqui, né? Tentar traçar esse conceito, entendendo que política pública nada mais é do que a sociedade tem muitas diferenças, ela traz muitos problemas, a política vem tentando trazer uma solução pacífica, e quando a gente pensa do lado público, a gente pensa nos bens públicos, e aí a gente pensa de forma, pode ser privado ou não, pode ser direto, indireto, não importa, mas a gente pensa, então, de forma a atender uma necessidade. E por isso que muita gente fala na forma de tratamento, que eu acho que é muito legal isso, e acho que o pessoal consegue entender melhor, porque realmente é isso que acontece. Tem um problema, a partir daquele problema, então, cria-se uma solução. E essa solução é proposta pela política pública. E aí surge-se, então, a pessoa que vai fazer a análise política. Olha que legal! Tudo amarradinho? Aí ficou mais fácil, né? Então, olha só, na realidade, a análise da política, ela pode ser um objetivo tanto para melhorar o entendimento acerca da política, do processo político, como para apresentar uma proposta nova de aperfeiçoamento ou de mudança, tá? Então, o analista, ele tem que ser capaz de olhar o problema, ver o problema e, a partir daquele problema, ele, então, poder melhorar aquele problema, tratar aquele problema. É isso que a análise vai propor aqui, tá bom? Vou voltar aqui na figura, só para vocês terem uma noção, eu vou usar ela sempre, inclusive está na nossa capa lá na plataforma, mas a políticas públicas, então, ela nasce de um problema, sacou? É tipo administração mesmo. Eu não sei, a maioria de vocês é professor, como é que é, mas é tipo o que a gente vê. A gente vê um probleminha, aí esse probleminha entrou na agenda, vamos deixar esse assunto na agenda para a semana que vem, mas aí a gente, então, rapidamente tenta formular uma solução, e aí política pública nela. E aí, tomada de decisão para a gente saber o que fazer, né? E quais as ações tomar. E por isso a gente puxa aqui o analista, que vai ser aquele que vai fazer essas análises, ok? Para que a gente possa implementar. Agora, muito legal, e um dos vídeos que eu coloquei lá, ele fala bem isso.
Isso é muito bonito aqui no papel, né? Lindo. Mas, na prática, não acontece tudo assim, 1, 2, 3, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é tão bonitinho assim. Então, às vezes, vocês vão ficar meio confusos, ou falar, não é assim. É porque não é assim mesmo, mas acontece, tá ok? Bom, e aí existem algumas abordagens nas análises de política. Raquel, entendi. Então, agora a gente não está falando dos tipos de política, não. Agora a gente está falando dos tipos de abordagem de análises de políticas públicas, sim. Então, existe a institucional, que é aquela que vai enfatizar o papel do Estado. Existe aquela que vai falar da teoria dos grupos, porque ela vai enfatizar nos grupos de interesse, nos focos de grupo de interesse. Eu vou resolver o pessoal do terceiro setor, eu vou resolver o pessoal do terceiro setor, mas o pessoal dos centros espíritas. Eu quero pensar em como que a gente vai, já que eles são uma entidade filantrópica, como que a gente vai utilizar ferramentas estratégicas dele. Elitista, que é um outro, que é vistas como resultado da preferência dos valores da elite. Eu queria até falar isso com você, gente. O fato de a gente trazer como atores para trabalhar, atores assim, pessoas que trabalham com políticas públicas, né, que vão entrar no meio, por exemplo, a sociedade, que entra no meio dessa bagaça. E aí, eu, Raquel, entro no meio e eu estou dotada de meus valores, das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto, das coisas que eu acho, né? Não, o Alessandro, o Adgton, a outra Raquel, a Magda, eu já vi algumas pessoas aí, o Jonas, né? Então, cada uma dessas pessoas vai entrar com os seus valores, né? Com os seus sentimentos. E isso também é complicado e a gente tem que avaliar também, né? Bom, racional, porque sustenta que a política ela é o cumprimento eficiente das metas para a efetivação, então, incremental, porque ela só vai melhorar, então, aquilo que já foi proposto antes. Teoria dos jogos, que é uma escolha meio que racional, mas ela é um pouco mais competitiva, e esse modelo sistêmico que eu amo de paixão, porque eu não sei se tem administrador por aí, mas eu acho que até como educador, se alguém aí é da licenciatura, a gente também faz um pouquinho essa confusão aí com a teoria de sistemas, a gente consegue ver exatamente a mesma coisa. Entrou informação, bagunçou aquilo lá, saiu outra informação. Eu falo que é basicamente igual fazer um suco. Você coloca os produtos no liquidificador. Quando você liga, faz o processo de transformação, ao sair, sai diferente, porque sai o suco, né? Então, aí o modelo sistêmico, ele propõe isso. A política ela é definida como uma resposta ao sistema de forças geradoras do ambiente. Aí tem isso também, né? O ambiente que vai dar uma forçada, porque o fato de eu ter 2 padarias, vou usar um exemplo simples, tá? Na administração eu sempre utilizo isso. 2 padarias da mesma rede, o pão é igual, tudo é igual, tá? O padeiro vai lá e faz igual, a receita é a mesma, mas não é igual. Por que não é igual? O ambiente é diferente, as pessoas que trabalham são diferentes, o jeito de embalar é diferente. Então, mudou o ambiente, mudou esse complexo, né? E aí, olha só que legal, tem a figura aqui do modelo também, as principais abordagens da análise da política e do modelo sistêmico,
que faz, então, um input, que é a entrada, né? Olha só, eu vou passar aqui com o meu mouse, tá? Input, que é a entrada, aí as demandas, aí faz essa bagunça aqui, né? E o output, ok? Aí as retroalimentações, que são os feedbacks, né? O sistema nacional e o sistema internacional também fazendo aqui a influência. Essa figura eu tirei do nosso caderno, tá, pessoal? Tá lá no nosso caderno, facinho para vocês. Continuando aqui mais um pouco, então, junto a isso, vem, então, a concepção do ciclo da política. Mas a gente já vem falando sobre esse ciclo a todo momento, né? Desde o início lá da nossa figura, porque o ciclo fala da identificação do problema, da formação da agenda, da formulação, da implementação e da avaliação. Então, a mesma coisa aqui, ó, tá? Essa outra figura que é basicamente a mesma coisa, tá? Do problema eu crio a agenda, da formulação eu vou criar aqui a decisão, a implementação e aí avaliação e extinção. Avaliação, monitoramento, extinção, aí é cada ciclo aí, né? E aí, gente, o último ponto, que são os atores, as pessoas que vão interferir nesse processo. Quem que a gente chama de atores? Não é atores da Globo, não, tá? É atores que vão participar desse processo, dessa formulação. Quem que são? São os indivíduos, são os grupos, são organizações que desempenham um papel na arena política. E quais são esses atores? São aqueles que exercem influências diretas ou indiretas. Então, existem atores governamentais e existem atores não governamentais. Os governamentais são os políticos, os politicamente, os burocratas e os juízes. E os não governamentais são os grupos de interesse, os partidos políticos, os meios de comunicação, beneficiários, terceiro setor. Eu estou passando rápido essa parte, porque eu acho que essa parte é mais tranquila, não é? Eu não sei, eu acho que essa parte é bem legal, assim, tá? Então, aqui também, ó, só para título de curiosidade, que eu vi que a gente já está estourado ali no tempo, eu coloquei aqui a definição de cada um para vocês. O que é? O slide já está lá para vocês também, tá? Então, vocês fiquem à vontade para rever. Os políticos, o que seriam os designados politicamente, o que seriam os burocratas, o que seriam os juízes. Esses são os atores governamentais. Agora, os não governamentais, os grupos de interesse, os partidos políticos, os meios de comunicação que super influenciam, né, galera? No beneficiários, terceiro setor, outros stakeholders, ok? Então, coloquei aí algumas de nossas referências, além do caderno, e é isso, pessoal. Muito obrigada, e vou abrir, então, para deixar para vocês comentarem aí, tá bom? Adoro quando todo mundo fica calado, é porque ficou claríssimo. Tá joia, Raquel. Aqui, nesse momento, a gente abre para os alunos. Eu vou fazer, à medida que o pessoal for levantando a mão aqui, a gente vai organizando a participação, né, de todos eles, tá? Mas eu achei bastante interessante aí esse ponto que você colocou em relação a essa questão do ser político, né? Quer dizer, muitos filósofos, inclusive, tomam essa ideia de sociedade, ora é o ser trabalhador, o ser político, quer dizer, o ser humano, ele existe de diversas formas aí na sociedade, né? Com certeza. É uma questão aí interessante, né? Com certeza. E aí, assim, realmente um debate bem interessante, que se a gente for aprofundar nessa questão das políticas afirmativas, de cota, esse tipo de coisa, eu acho que a gente fica
a noite inteira aqui e não sai. Vamos debater o resto da vida. Não sai com consenso lá na frente, né? Outra coisa também que você colocou, esse processo de tomada de decisão nas políticas públicas, que uma vez que ele é bem feito, ele vai produzir realmente benefícios para a sociedade, né? Eu acho que é algo também que a gente tem que refletir bastante, né? Com certeza. E um último ponto, para já dar espaço para o pessoal participar aqui, é essa questão da teoria de sistemas, né? Que, assim, eu que sou da administração e outros colegas aí, as políticas públicas dentro da administração pública, ela não é apartada das teorias no campo da administração, né? Então, a gente vai achar aplicação praticamente em todas as teorias lá da ciência da administração dentro das políticas públicas, né? Acho que muito legal, né? Você acredita que lá no doutorado que eu estou fazendo, que é em linguística, hein? Bem assim, muda totalmente. Mas o pessoal também tem todo um envolvimento com essa questão, vê, lógico, de outra forma, mas tem também um envolvimento muito legal. Sim. Me chamou a atenção exatamente por isso, porque eu estava escrevendo um pouco sobre educação e dentro da educação aparece a teoria de sistemas e tal, com toda essa abordagem, né? Eu adoro. Se você quiser ter um monte de material sobre isso. É bem interessante mesmo. Bom, vamos lá. O primeiro inscrito aí para participar é o Márcio. Márcio, pode abrir o microfone, fica à vontade. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Boa noite, professora Raquel, mais uma vez. Professora, eu fui surpreendido com a pergunta e realmente eu respondi do meu jeito e desculpa até se eu fizer uma pergunta muito, muito simplória de se fazer. Trabalhando sobre política, sou professor de filosofia além de ATB. Política, administração da polis, vem a partir da Grécia, né? Administração do que é público na Grécia. Por que políticas públicas e não somente políticas? Tem como você fazer um paralelo aí, um esclarecimento entre esses dois conceitos, política, que a gente já sabe que partiu do modelo da Grécia Antiga, e políticas públicas, se é política, já a administração da polis já é pública. Tem como você falar desses dois conceitos para mim? Claro. Olha, até onde eu pesquisei, pode ser que tenha alguns outros autores que tragam de outra forma, mas até onde eu pesquisei e eu tenho lido, é o seguinte: política seria o momento onde tem essa briga de interesse, essa confusão de interesses, né? Porque a gente mora numa sociedade onde cada um quer uma coisa, né? É sempre assim, né? Que a gente estuda, desde que lá, por exemplo, na história a gente vê os feudos e todo mundo lá em torno dos feudos e cada um tem um interesse adverso. Bom, para que não houvesse as brigas, os conflitos, vem então a política tentar apaziguar aquilo. Quando aquilo se torna um bem público, aí vira público. E aí vem um tanto de briga, né? O pessoal fala muito sobre por que não é um problema público, por que não é um problema social? Porque o problema social ele tem que ser tratado pela política pública. Olha só, vamos imaginar que a gente tem isso aqui já, né? Nem precisa imaginar. A gente tem aqui, todo mundo sabe disso, você anda na rua, você vê isso, que é um monte de gente sem casa, né? O problema o déficit habitacional do nosso país, infelizmente. Mas isso não é problema meu, eu tenho casa. Tá, mas você tem casa, mas isso é problema seu, porque isso te gera insegurança, isso gera muito desemprego, isso gera menor renda, isso gera tanta coisa que impacta na sua vida social que acaba impactando no que a gente chama de política pública, que é, então, a criação e a solução, por isso, pública, né? Então,
pública, que até onde eu entendo, Márcio, é porque quando a gente fala de um bem público, a gente tem que se referir à questão de benefícios públicos, a coisas de interesses adversos, né? Públicos mesmo, não tem outra palavra. Veja se eu respondi, será? Sim, professora. Respondeu sim, porque foi feita essa pergunta assim para um aluno, por mim, por um aluno, e realmente eu achei que, por mais trivial que fosse, fazia sentido, porque ao invés de políticas públicas, porque não somente políticas, mas isso é pegando o conceito da Grécia, ilustração do que é público. No inicinho do caderno, lá da Ruas, tem falando exatamente isso. Você pega bem no inicinho, você vai ver. Eu não sei te falar qual página exatamente, eu acho que está na página, deixa eu pegar aqui, que eu te falo exatamente. Eu até ressaltei isso, porque eu também acho, eu também tenho essas coisas, sabe, Márcio? Eu me pego, eu acho que enquanto história, filosofia, sociologia, quem gosta dessas coisas, qualquer conceito a gente para e fica. Por quê, né? Página 17, tá? Aí você para, dá uma olhadinha, aí você vai entender o conceito de política, o conceito de público, o conceito de política pública, o conceito de problema público, e aí, é claro, eu acrescentei algumas coisas, como, por exemplo, essa questão da política de governo, política de Estado, tá? Muito obrigado, professora. Ótimo. Obrigada, Alessandra. Bom, gente, está aberta aí a palavra. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, tá? O pessoal hoje está meio tímido. Né? Mas bom, sinal que está tudo certo. Janeiro, o pessoal está, né? Assim, ou então depois eles me mandam um e-mail com uma enxurrada de perguntas. Assim, todo mundo retornando hoje também, mas a gente está com a frequência boa aqui, praticamente 100% de frequência aqui na sala, isso é muito importante para a gente. E só lembrar, eu não sei se vocês viram aí no chat, eu posso postar de novo, em relação à questão da frequência, tem um formulário para a gente registrar a frequência, viu, pessoal? Eu já até postei, vou postar aí novamente, porque através desse formulário a gente registra a frequência, porque é uma exigência da Secretaria de Educação para a gente gerar, inclusive, declarações, se necessário, tá? Aí vocês... Era para mim também, viu, gente? Pelo amor. Por gentileza, registrem aí a frequência aí, tá? O pessoal aqui no chat aqui achou bastante interessante aí a abordagem, né? Tá parabenizando aí pela eu aula. Acho que o papel do professor é bem esse, né, Alessandro? O papel do professor é bem esse, é tentar transformar aquilo que é um pouco mais seco, um pouco mais, às vezes, mais conciso, em algo mais leve, pensando no dia a dia, na vida, na forma como o aluno vai chegar. Isso. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e até a gente teve uma conversa sobre isso, quer dizer, falar sobre política nesse momento, então, de tanta polarização, né, é uma tarefa que não é fácil. Não. E ontem eu cheguei para o Alessandro, gente, agora vou até que contar. Ontem eu cheguei para o Alessandro e falei, meu Deus, Alessandro, para que esse povo foi quebrar o Planalto logo agora? Não precisava, podia passar minha aula primeiro, não? Mas eu até te parabenizo, porque assim, realmente você buscou a essência aí das políticas públicas dentro da abordagem mais no campo da administração, né? Que isso não é uma tarefa fácil. Mais fácil seria a gente ficar falando da política em si, do cenário, né? E isso aí eu acho que as pessoas até já estão um pouco
cansadas, a gente busca até ampliar um pouco para ver se tem algo além desse cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Eu acho que a Então, foi pergunta muito do bom. Márcio foi muito pertinente, porque Sim, às vezes a gente precisa trazer assim para dentro da atualidade do nosso aluno, né? isso, exatamente. Entendeu? Mas é isso. Bom, professor, você gostaria de falar alguma coisa em relação ao fórum dessa primeira semana, algum comentário? Para mim está tudo ótimo, gente. Tá, fala assim, em relação à questão do fórum, você queria dar alguma orientação para eles ou já está Gente, o disponível lá, fórum, né? eu acho o fórum uma delícia. Espero que vocês adorem, porque eu amo de paixão nuvem de palavras. Então, eu coloquei uma nuvem de palavras e a ideia é que vocês formulem um conceito de políticas públicas olhando aquela nuvem de palavras. Então, tem várias palavrinhas lá e vocês têm que criar um conceito. E aí, bora lá dar opinião lá do colega, criar um conceito bem bacana para a gente poder ir palpitando também. Isso. Bom, Raquel, a gente está chegando aí ao final. Daqui a pouco, dá um tempinho para o pessoal tomar uma água, né? Tomar uma aguinha aí. Daqui 10 minutinhos a gente está retornando com eles, com a disciplina de planejamento estratégico, tá? Uma pessoa levantou a mão aí. Oi? Tem um professor, Sebastião, que levantou a mão aí. Ah, sim, desculpa. Pode falar, Sebastião, fica à vontade. A palavra é sua. Professora, professores, Alessandro, boa noite, colegas. Tudo bem, né? Tudo Eu estou bom? numa briga com a internet aqui, que cai toda hora, mas eu consegui assistir a maior parte da aula, já dei uma olhada no material. Eu só queria te perguntar, professora, se durante as nossas aulas, se a gente vai extrapolar um pouquinho a gestão com um olhar bem sistêmico mesmo. Porque me parece que na gestão pública, cada gestor em um grupo, em um patamar, esquece que ele faz parte de uma engrenagem e às vezes algumas políticas não funcionam direito, ou não se complementam, porque alguém deixa de puxar e alguém deixa de empurrar essa engrenagem. Exatamente, isso aí a gente já sabe, né, Sebastião, que acontece. Mas o nosso foco aqui, na verdade, é mostrar para o pessoal como que deveria funcionar. E aí a ideia é exatamente passar o que você está falando. Olha, deveria ser assim. Não acontece sempre assim, mas é isso que é o papel. E é isso, é legal a sua explanação, porque toda vez a gente pode dizer, olha, isso está acontecendo. Nesse momento, a gente tem esse exemplo que o Sebastião está trazendo. É legal você trazer, sim. Obrigado, Pode professora. Sei que as discussões serão muito produtivas. Fique à vontade para extrapolar. Muito bem-vindo. Bom, chegamos aí ao final, 20 horas aí. Professora Raquel, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Tá? E aí, estamos aí à disposição. Teremos agora um pequeno intervalo aí de 10 minutinhos aí para o pessoal tomar uma água e retornaremos no mesmo link, tá, pessoal? Não precisa... Não tem link separado, não. O link, a gente manteve o link para a próxima aula, tá ok? Bom, tchau, gente, então. Tchau. Obrigado, Raquel. Até mais. Até breve. Daqui a pouco.